Ministério Santidade é o caminho. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Venham você também fazer parte desta família. Cura, libertação e avivamento, palavra de arrependimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que lembra que eu ia dar um pequeno ensino sobre como chegar mais perto de Deus, como se aproximar do Senhor Jesus, para que você venha sentir a presença dele, para que você venha estar mais perto de Deus, né? Glória a Deus. Quem lembra que eu ia dar esse ensino, quem lembra que eu botei ali um lembrete, né? Eu fiz um pequeno cartaz falando de hoje que eu ia dar esse ensino, amém? Aqui estou eu então para cumprir, glória a Deus, aleluia, né? Só que a gente vai no mesmo espírito, vai entender, né, o que o Espírito Santo irá falar à sua igreja, que significa eu, né? Se eu estou em espírito e em verdade, se eu estou na obediência com o Senhor, então quem é que fala na minha boca é o Espírito Santo de Deus. Tudo que eu aprendi com o Espírito Santo nesses quase 4 anos de joelho buscando a Deus, buscando fortemente o meu crescimento espiritual para estar ajudando vocês, né? Então eu estou aqui, glória a Deus, tudo por amor a vocês, amém? Aleluia, Jesus. Então não adianta pregar, ter essa doutrina, às vezes, né, abrir uma igreja e não dar continuamento de ensinar suas ovelhas, ajudar a fugir da aparência do mal, ensinar a crescer espiritualmente. Nós temos que ensinar, temos que ajudar, não é por ali, é por aqui. Então nós como pastores, como apóstolos, né, temos que dar continuamento em ajudando as almas, amém? Como crescer espiritualmente, como chegar perto de Deus. Então essa ferramenta, o qual, né, que é esse celular, o qual nós temos que ter o domínio próprio dele para poder ensinar, para poder pegar o celular, porque nós temos que ter o domínio dele, amém? E graças a Deus, Deus me deu o discernimento de ensinar, né? Glória a Deus, aleluia. Como vocês bem sabem, eu vim de uma igreja de caminho estreito, né? Uma igreja Santidade e Arrependimento, que ensina e prega justiça e andar na santidade. E estou aqui pelo fruto da ISA, para dar o continuamento, o que eu aprendi lá atrás, glória a Deus, aleluia. Valeu a pena, né, ter saído lá da onde eu morava para fazer a obra em Caxias do Sul, amém? Sem mais delongas, vamos começar para o ensinamento, como chegar perto de Deus. Vamos lá então, glória a Deus. Meus irmãos, como chegar perto de Deus? Que forte, né? Como chegar perto de Deus? É muito simples, meus irmãos. Basta você dar lugar a Ele. Algum momento da sua vida você precisa dele e ele precisa muito mais de você. Meus irmãos, o Espírito Santo, né, de vossas almas, ele tem ciúme de você. Se você pega esse celular em primeiro lugar e deixa ele para segundo lugar, você tem que determinar um tal horário, um tal momento para você fluir dessas coisas da terra para estar mais perto de Deus. Como fazer isso aí, apóstolo Moisés? Você tem que separar um tempo para o Senhor. Você tem que deixar esse tempo só para Ele. Aleluia, Deus. Leitura de Bíblia, para orar. Oração é muito importante. Meus irmãos, e muito mais do que isso, você tem que separar um tempo de alimentação para estar mais perto de Deus. Aleluia, Jesus. Nesse momento está tendo um confronto entre espírito e carne, né? Um querendo tomar o lugar de outro. A palavra do Senhor diz que a nossa carne, ela perece as coisas daqui. A nossa carne, ela quer só as coisas daqui. Mas o Espírito está pronto para morar naquele lugar. Mas o que essa carne quer? Essa carne quer as coisas daqui para que a gente vai perecer só aquilo. Só aqui. É alimentos, os afazeres do dia a dia, né? Só quer que a gente faz as coisas daqui. Então a gente tem que ter o autocontrole. O crente tem que ter uma balança entre a carne e o Espírito. Amém? O que é essa balança? Não, agora é a vez de Deus. Vou buscar Deus, vou me aprofundar muito a Deus. Então, mesma coisa o alimento. O que você vai fazer? Se você deixar de tomar o seu café da manhã e deixar para almoçar, amém? É uma coisa que vai dar tu e Deus. É o momento que você vai deixar as tuas vontades de lado para estar buscando a Deus. Nossa, que forte. Por quê? Não, agora meu alimento agora é a palavra de Deus. Meu alimento agora é buscar o Senhor de todo o meu entendimento. Glória a Deus, aleluia. Ou você abandonar o seu almoço, né?
Então, ou deixar aquele horário só para buscar Deus, isso aí é separar tudo para buscar Deus. Em primeiro lugar é Deus, porque você vai estar fugindo um pouco da carne para estar buscando o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Não precisa nem fazer um propósito. Ah, vou fazer 7 dias de campanha. Não precisa. Basta você deixar o cafezinho de lado de manhã cedo, ou deixar o seu almoço, e você agora vai estar em consagração com Deus. Eu mesmo vou estar em concentração com o Espírito Santo. Vou ler mais a palavra de Deus, mais a palavra de Deus. Vou estar mais espírito em verdade com o Senhor. Vou estar mais leitura de Bíblia, vou estar mais em oração. Isso, meus irmãos. Aí o Espírito Santo ele vai vendo, ó. Vou abrir a janela do céu para ele. Aquela pessoa está lendo a palavra de Deus, aquela pessoa está em consagração. Glória a Deus, porque fez por amor a Deus, para estar mais perto de Deus. Daqueles que fazem amor a Deus, chegará perto de Deus. Ele tem ciúme de mim, tem ciúme de você. Se nós mexer nas coisas dessa terra, fazer qualquer coisa aqui nessa terra e não buscar ele primeiro. Meus irmãos, quando acordou, levanta, já vai para a oração, agradece pelo fôlego de vida, pede toda a armadura de Deus e o capacete, porque todo dia temos que enfrentar o leão. Todo dia é um leão para nós enfrentar. O Espírito Santo ele se entristece porque muitas das vezes deixamos tudo para depois. E como chegar perto de Deus mais forte? É você deixar tudo para depois, mas sim Jesus em primeiro lugar da sua vida. Ah, vou pegar isso aqui só mais tarde. Agora eu vou orar, eu vou para a oração. Deus se alegra quando você bota Jesus em primeiro lugar e esse aqui por segundo e terceiro. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de vossas almas, ele desce mais com mais fervor em você. Você consegue ficar mais no Espírito, começa a sentir a presença dele. Muitas das vezes, meus irmãos, a presença de Deus, ela foge da gente, ela some, a gente não sente nada. Por causa que tem coisas que nós temos dado lugar primeiramente em outras coisas do que a Deus. Muitas das vezes a gente se perde no mundo espiritual. Por que eu não sinto a presença dele? Por que a minha oração não chega a Deus? Será que alguma coisa que está em mim ou está em você, será que Deus não está ouvindo a sua oração? Não, não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele vê você como você precisa dele, mas o que você tem que dar lugar a ele. Muitas das vezes nós cristãos, nós relaxamos com as coisas do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos assim, será que Deus não ouve minhas orações? Não, ele ouve, mas basta você chegar perto dele e falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quando você fala, eis-me aqui, Senhor, ele já ouve. Só que demora para ele vir até você, porque é uma confiança que ele vai pegar em você. É uma confiança, é como se fosse um pai para filho. Você está ali orando, mas não sinto nada da presença de Deus. Você está orando, mas não sente ainda a presença de Deus. Está difícil. Ele está tentando pegar uma confiança em você. Meus irmãos, quando você está em fervente oração e você não sente nada, calma, ele está te testando. Ah, se não sente nem tão pouco a presença dele, nem um pouquinho a presença dele, ou está difícil de sentir a presença dele, calma. Calma, que ele está testando a tua fé. Não é orar ali 5 ou 6 minutinhos ou 10, você vai ouvir, não. Ele não vai ouvir de vereda, meus irmãos, ele vai testar se você vai murmurar, se você vai, não é bem assim, primeiro ele vai confiar em você para depois sim, ele descer com seus anjos. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele tem que pegar confiança em você, meus irmãos. E quando ele pegar confiança e ensinar o teu corpo a orar, você tem que acostumar o teu corpo em oração, em constante oração, para que a presença do Senhor venha se manifestar na sua vida. Mas ele tem que confiar em você. Tem que acostumar o teu corpo a orar. Pede para Deus, Senhor, me ajuda a acostumar o meu corpo em oração. Você tem que pedir para Deus. Pedir, dar-se-vos-á. A palavra diz, né? Glória a Deus. Então, você tem que ter sede de Deus. Tem que ter sede, acompanhamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque se você não acostumar o teu corpo a orar, você não vai sentir a presença dele. Glória a Deus, aleluia. Assim como você coloca o celular para despertar de manhã para trabalhar, e às vezes nem desperta o celular, você acorda sozinho, é a mesma coisa para Deus. Você vai separar o teu momento para orar, mas nem vai tocar o celular, você vai acordar naquela madrugada para estar orando a Deus, porque o teu corpo acostumou, o Espírito Santo ele te acordou. Aleluia, Deus. Então o Espírito Santo ele está aí, batendo na sua porta. Filho, eu estou aqui, me busque, né? Então, aquele que buscar Deus de puro coração achará. Glória a Deus. Só que para ele confiar, você tem que se entregar, você tem que fazer
um voto com o Senhor. Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti, mas eu não estou conseguindo. Então, para ganhar a confiança do Espírito Santo de Deus, você tem que largar um pouco os afazeres da terra, ou um pouco de alguns alimentos, né? Não fazendo propósito, tipo deixar o café da manhã ou deixar o almoço e ficar somente em consagração com Ele. Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos falhos. Nós queremos fazer propósito, jejum e oração por 7 dias para coisas acontecer. Está errado, meus irmãos. Jesus não é garçom para estar servindo quando a gente quer, não. Jesus, Ele quer um pouquinho de nós. Agora eu não vou beber água e não vou almoçar, nem tomar café, porque eu quero estar mais perto dele. Aí tá certo. Não porque você quer receber algumas coisas em troca. Nossa, que forte. Se você fazer propósito por apenas receber algo em troca, o Espírito Santo ele vai vir, nossa, ele vai querer eu só nesse momento. Então assim, ele se alegra se a gente fazer algo por ele, por amor a ele. Aleluia, Jesus. Serve para mim também. Até eu vou começar a fazer assim. Às vezes ou vou abandonar o café da manhã ou vou abandonar o almoço para estar mais perto do Senhor. Não porque, eu vou ganhar uns dons de maravilha, vou ser mais avivado no espiritual, Deus vai me usar mais. Não faz campanha por 7 ou 21 dias por uma coisa acontecer. Não, faz por amor a Ele. Não, Senhor, eu quero mais a Tua presença. Eu quero mais o Teu chamado na minha vida. Eu quero sentir mais o Senhor. Então eu vou abandonar o café para o Senhor. Eu vou, entendeu, meus irmãos? É saber ter comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. Faz isso aí para você ver que durante a tarde, quando você estará bem, buscando em constante oração, em oração, você vai ver como você vai estar cheio da presença de Deus. Você vai estar tão cheio da presença de Deus, você vai dizer, nossa, que forte esse ensino que eu vi desse apóstolo, nesse canal. Então, quando você tira um tempo para Deus, abandonando um café ou abandonando o almoço, ou não comendo muito, comendo só o básico, o Espírito Santo ele vem fortemente na tua vida. Glória a Deus, porque essa carne ela vai ficar querendo as coisas daqui e você vai querendo as coisas dos altos. Quando você querer a coisa do alto, as coisas acrescentará na sua vida. A vida espiritual, você vai ter discernimento do Espírito, vai discernir o que é certo e o que é errado, você vai ouvir a voz de Deus mais forte. Amém? Porque você abandonou um pouco das coisas daqui. Nossa, que forte. Ou por isso, meus irmãos, que hoje está assim, as igrejas desse jeito, porque perderam a essência do Espírito Santo por não estar se separando mais para Deus, não estar tirando um tempo para o Senhor, em separação e leitura de Bíblia, e também um pouco em espírito com o Senhor. Amém? Muitos preocupados com as coisas daqui, o Espírito Santo ele se afasta. Então, muitos preocupados com as coisas terrenas, e o Espírito Santo só se afastando. Deixa para depois. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer agora. Amém? Agora, ele quer você agora para Ele. Aleluia, Jesus. Não deixe para fazer depois, que pode fazer agora, meus irmãos. Isso é o segredo espiritual para sentir mais, para chegar mais perto de Deus. Agora eu não vou tomar café, eu quero estar mais perto de Deus. Eu não vou mais almoçar. Meus irmãos, não é propósito, é algo com o Senhor. Amém? Para chegar mais perto do Senhor Jesus. Aí se cumpre aquela palavra que está lá em Salmos 91, nem mortandade que assola meio-dia. Não é abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar ali na sua estante, no seu bidê. Não. Aí você vai ler aquela palavra com fé e aquela palavra vai se cumprir. Aleluia, Deus. E é isso, meus irmãos, o ensino. Como chegar mais perto de Deus, abandonar daquilo que você mais gosta por enquanto e ir para perto de Deus. Aleluia. Não num propósito de crescimento espiritual, mas sim para chegar perto do Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Isso é um pequeno ensino, meus irmãos. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Apenas vão ver a tua face diferente, teu rosto diferente, blindado, cheio do Espírito Santo, brilhoso como os anjos do céu. Mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Aí o espírito do engano não ataca você. Olha quantos espíritos do engano estão hoje no mundo espiritual, achando que é de Deus e não é, por causa que está faltando sensibilidade do Espírito hoje, né? Por isso que a palavra só diz que muitos acreditaram naqueles que não são e deixam de acreditar naqueles que são, porque eles não têm mais a sensibilidade do Espírito, não faz essa parte de estar em constante oração, em vigilância, amém? Porque Salomão pediu sabedoria e também não tirou um tempo para Deus e um pouco dos alimentos, ou ficou um pouco ali em consagração em Deus, porque estão preocupados com as coisas daqui. Tem que trabalhar, tem que isso. Sim, tem que trabalhar sim, mas vai em espírito e verdade no trabalho. Vai em jejum,
vai em consagração, em espírito, em verdade, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. Por isso que as igrejas estão desse jeito. Convidam o que quer, não sabe se estão convidando as pessoas certas ou errado, porque não tem discernimento do Espírito. Amém, meus irmãos? Então é isso. Tira um tempo para o Senhor. Deixe isso aqui para o último lugar. Amém? Não deixe isso aqui dominar a sua vida. O demônio tranca-rua, ele começa por aqui, ó, a tecnologia. O demônio tranca-rua botou isso aqui para derrubar os cristãos, para não orar, para não jejuar e para não buscar a face do Senhor. Está aqui a arma poderosa de tranca-rua. Está em primeiro lugar no ranking mundial do inferno. A tecnologia. Amém? Glória a Deus. Eu espero que eu ajudei vocês. Comece a praticar, meus irmãos. Você vai ver. Que ensino poderoso, meus irmãos. Comece a praticar que você vai ver. Amém? Eu espero que eu ajudei. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.